Amado Deus, queremos nesse momento, Pai, te pedir que Tu venha estar nos instruindo por meio da Tua Santa Palavra. Queremos te pedir que o nosso coração, Deus, possa estar receptivo ao que Tu tenha a falar conosco por meio das Tuas Santas Escrituras, Senhor. Ajuda-nos na compreensão desse estudo que muitas vezes tem gerado tanta polêmica, para que a Tua Palavra possa ser o tribunal pelo qual todas as decisões em relação às doutrinas bíblicas possam ser decididas, Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós tivemos dois estudos relacionados ao papel do homem e da mulher. No primeiro estudo, nós abordamos o papel do homem e da mulher no lar, onde a gente mostrou que a Bíblia coloca o homem como papel de liderança e a mulher como papel de submissão dentro do lar. A gente viu os textos bíblicos e a gente tratou um pouco sobre as implicações de o homem ser o líder e a mulher ter que ser essa auxiliadora e submissa no lar. No segundo estudo, na semana retrasada, a gente viu como o papel do homem e da mulher se relaciona, se dá nas funções dentro da nossa igreja local, dentro das nossas igrejas locais. Então, como é que homem e mulher podem exercer os seus papéis dentro da igreja local? Então, a gente viu basicamente três textos, talvez os principais textos que nós temos relacionados ao papel do homem e da mulher na igreja. A gente viu 1 Coríntios capítulo 11, um texto que é bem famoso, que trata lá do uso do véu. Então a gente trabalhou um pouco mais minuciosamente esse texto. Depois nós fomos para 1 Coríntios capítulo 14, onde há o julgamento das profecias, e Paulo diz que a mulher não pode perguntar na igreja sobre o que está sendo julgado. E a gente viu que isso é uma maneira de Paulo proibir a mulher no julgamento das profecias, porque isso é um papel de autoridade dentro da igreja. Por fim, a gente passou bem rápido em 1 Timóteo, capítulo número 2, a partir do versículo, acho que número 11, até o versículo 15, onde o apóstolo Paulo nos diz que a mulher aprende em silêncio com toda a submissão e não permite que a mulher ensine. Então a gente passou bem rápido, mas tentamos demonstrar nesses três textos bíblicos que o papel do ensino do governo dentro da igreja pertence ao homem. Isso não significa dizer que as mulheres não podem exercer outros papéis dentro da igreja. Podem. Há vários papéis que as mulheres podem exercer dentro do contexto da igreja local. As mulheres podem ensinar outras mulheres, as mulheres podem ensinar crianças, as mulheres podem evangelizar. Então, todas essas coisas e outras mais cabem ao papel da mulher, mas o papel do ensino autoritativo dentro da igreja sempre é papel do homem. E eu diria mais, é sempre, invariavelmente, o papel do homem que é ordenado, certo? Aquele que foi chamado para o ministério, separado para essa função. Até mesmo homens que não são ordenados, há certas ressalvas para que eles também não possam estar exercendo esse papel, tá bom? Deu para entender aqui o ponto? Claro que eu não vou explicar tudo, porque a gente já tratou na semana passada pelo menos alguns desses pontos que eu mencionei aqui. Então a gente viu que o papel do homem e da mulher na igreja e no lar são estabelecidos pelo próprio Deus como um papel de liderança por parte do homem e de autoridade, e o papel de submissão e ser auxiliadora da mulher, tanto na igreja como no lar. De modo que você não pode simplesmente achar que a mulher pode ser uma pastora dentro da igreja e na casa ela é a mulher submissa, porque há uma relação entre igreja e lar. O apóstolo Paulo chama a igreja de família de Deus, de casa do Deus vivo. Tudo isso são imagens que diz respeito ao lar, porque há uma relação entre o lar e a igreja. Quando o apóstolo Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 3 sobre as qualificações de uma pessoa que é chamada para o presbiterato, para o papel do pastorado, ele vai falar que o homem deve ser o exemplo dentro da casa, porque há uma relação entre o lar e a igreja. Então, existem algumas igrejas que
bem assim, as mulheres podem liderar dentro da igreja, mas no lar que lidera a marido. Não faz sentido, tá? Há uma certa incoerência, vamos dizer assim, tá bom? Com nossos estudos, a gente não pretendia simplesmente dizer que a mulher agora não pode fazer as coisas, não pode fazer nada. Há muita coisa que a mulher pode fazer, como eu disse já anteriormente. Entretanto, existem certas coisas que são vetadas pela palavra de Deus para que as mulheres não possam exercer dentro da igreja. Quando a mulher exerce esse papel, está pecando contra Deus. Então vamos lá. Daniel Dorian diz assim: nossa fé é testada quando instruções bíblicas conflitam com nossas propensões. A nossa fé é testada quando instruções bíblicas conflitam com nossas propensões. O que é que ele está querendo dizer? Muitas vezes a gente está disposto a aceitar doutrinas bíblicas que muitas vezes não são contrárias à nossa propensão. Então, por exemplo, dificilmente uma pessoa vai se rebelar contra a doutrina da Trindade. Ainda que ele ache de difícil compreensão, mas dificilmente essa doutrina vai ser pela nossa propensão interior. Entretanto, existem certas doutrinas bíblicas que conflitam frontalmente com as nossas propensões, seja porque a gente nasceu dentro de um contexto cultural que a cultura que nós nascemos é muitas vezes contrária ao que a palavra de Deus ensina, e isso lida com as nossas propensões, e aí sim a nossa fé é testada. Eu costumo dizer que a nossa fidelidade bíblica ela é demonstrada se de 1 ano, 2 anos para cá, você viu alguma coisa na Bíblia que você achava que aquilo ali era errado, a Bíblia diz que é correto, ou o contrário. A Bíblia diz que o que você pensa está errado e que você deve conformar os seus pensamentos à palavra de Deus. Como é que a gente reage em relação a isso? E muitas vezes a gente tenta simplesmente amordaçar a palavra de Deus ou encaixá-la em nossas propensões. Então, um desses temas que muitas vezes é culturalmente aceito, os nossos pais muitas vezes nos ensinam dessa forma, no nosso trabalho todo mundo pensa dessa forma, na nossa faculdade todo mundo pensa da mesma forma, pensar de modo contrário parece ser algo tacanho e antiquado. E mesmo assim a palavra de Deus diz que é algo certo. Então, muitas vezes essas coisas vão contra as nossas propensões e a gente tem que perguntar quem é que decide o que nós devemos crer e como nós devemos viver. É a palavra de Deus ou são as nossas propensões? Muitas vezes a gente não está disposto a se submeter à autoridade da palavra de Deus. Então, Daniel Dora nos ajuda a respeito disso. Vamos passar lá para o Gerardo da gente. Isso. Então, hoje a gente vai tratar sobre algumas alegações que é feito por aquelas pessoas que acreditam que não há papéis distintos determinados por Deus para homem e mulher no casamento e no casamento e na igreja. Então, existem cristãos genuínos, filhos de Deus, que dizem que a Bíblia não diz que existem papéis específicos para a mulher e papéis específicos determinados pelo Senhor para o homem. Não existe essa questão do homem ser líder e a mulher ser submissa. E eles dão algumas alegações bíblicas a respeito dessa questão. Então a gente vai ver algumas dessas alegações e como nós podemos responder isso à luz da palavra de Deus, tá bom? Estou me baseando quase que exclusivamente no livro lá de Wayne Grudem, Confrontando o Feminismo Evangélico. Então vamos lá. Primeira alegação dos feministas cristãos. Quem são os feministas cristãos? São aqueles que dizem que não há papel distinto para homem e mulher na igreja, no lar e na sociedade. Não há papel. Não há, isso aqui é do homem, isso aqui é da mulher, não. E eles vão dizer algumas argumentações que eles apresentam bíblicas para isso. Em primeiro lugar, eles dizem que a submissão é uma maldição em consequência da queda. Então eles dizem que a maldição que veio da desobediência de Adão e Eva é que trouxe a ideia de submissão. Porque antes da queda não existia submissão. Dizem, tá bom? A gente vai ver um pouco sobre isso. Segundo lugar, a Bíblia menciona mulheres em posição de destaque. Miriam, Uda, Débora. Terceiro,
as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Quarto, a experiência nos mostra que mulheres são abençoadas quando estão em cargos de liderança. Quinto, a palavra cabeça significa fonte, não algum tipo de autoridade. Sexto, a escolha dos 12 apóstolos como homens foi apenas uma acomodação cultural de Jesus. Então todo mundo aceitava que os homens deveriam ser líderes naquela época, e Jesus simplesmente seguia a cultura da época. Sétimo, todos somos iguais em Cristo. Tá bom? Então essas são 7 alegações, existem outras, claro, mas eu trouxe aqui 7 alegações que aqueles que defendem que não há um papel definido de autoridade e de submissão, eles alegam para dizer que essa visão, vamos dizer assim, tradicional é errada. Então vamos para a primeira alegação. A submissão é uma maldição em consequência da queda. Abram em Gênesis capítulo 3 e o verso 16. Gênesis capítulo 3 e verso 16. Gênesis capítulo 3, verso 16. O que diz o texto bíblico? Eu acho que seria importante, Eduardo, dar um microfone para o pessoal falar, né? Porque quando a gente faz a exposição no YouTube, a gente não vê o que o pessoal fala. Oi? É para escutar no YouTube? Eles falam daí. Eu acho melhor. Aí se vocês quiserem perguntar, aí vocês falam no microfone para quando for sair o estudo no YouTube, a gente estudar para vocês. Eu não sei se vai ser com esse microfone. Dá no microfone ali. Então quem encontrou aí queria ler, agora vai ler o que diz assim. A mulher disse. Momento. Quer ler? Então bota aqui o pastor não tem medo não. Bora, gente. E a mulher disse: explicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Veja, o que é que o texto bíblico diz? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, muitos têm alegado que a submissão ela tem a sua origem aqui, na maldição de Deus. E como é que a gente, depois que estamos em Cristo, devemos continuar debaixo da maldição? Então, as maldições que foram dadas devem ser revertidas. Logo, essa maldição de que o homem te governará, ele será o líder, e você vai ser submisso, o teu desejo será para ele, deve ser simplesmente abandonado. Porque isso não é uma doutrina que nós devemos seguir. Isso foi uma maldição devido à desobediência do homem e da mulher. Deu para entender aqui o ponto? Então, para eles, esse texto bíblico fundamenta a ideia de que a submissão e a liderança do homem advém da consequência do pecado e não uma ordenança boa da parte de Deus. Logo, antes da queda, não existia submissão e liderança. E depois que nós estamos em Cristo, nós não devemos estar debaixo dessa maldição que Deus pronunciou a Adão e Eva. Deu para entender o ponto? Rebecca Brutus diz assim: na verdade, não há menção de governo de nenhum cônjuge sobre o outro, até que eles caíram em pecado, quando Deus diz à mulher: ele te governará. Deus declara isso não como uma ordem, mas como uma consequência do pecado deles. Bom? Pode continuar. O Edmund diz assim: é verdade que o governo masculino opressivo só surgiu depois da queda, mas o governo masculino e a exclusiva autoridade masculina no casamento existia de fato antes da queda. O que é que Gruden está dizendo aqui? Olha,
o que está sendo estabelecido aqui não é o papel de liderança e submissão. O que está sendo estabelecido aqui como consequência do pecado de Adão e Eva é o governo opressivo e a rebelião da mulher em se submeter a esse governo opressivo. A ideia aqui é que esse desejo será para o teu marido, é como se a mulher não quisesse deixar com que o seu desejo fosse do seu marido e o seu marido tentasse governá-la de modo opressivo. A ideia aqui não é um governo bondoso. A ideia aqui não é uma submissão bíblica boa aos olhos de Deus, mas sim uma submissão em consequência de um governo opressivo. O homem vai querer lhe governar de modo opressivo. Então, o governo opressivo do homem advém da queda, mas não a liderança bíblica e a autoridade bíblica. Tá bom? Tá passando. Tá passando. Certo. O julgamento divino, diz Kostenberg, depois da queda em Gênesis 3,16, não altera o fato de que a liderança masculina fazia parte do plano de Deus para o relacionamento entre marido e mulher antes da queda. Apenas trata das consequências negativas do pecado sobre o modo como o marido e a mulher se relacionam um com o outro agora. Algumas indicações bíblicas de que havia uma submissão da mulher e uma liderança masculina antes da queda. Tá bom? Pode passar. Certo? Abram aí em 1 Timóteo, capítulo de número 2 e o verso 13. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 15 e o verso 22. Romanos, capítulo 5, verso 12. E Gênesis 3, verso 9. Em resposta assim, ao que fala que antes não havia ordem, no versículo seguinte, Deus estava para Adão, ele tinha obediência no começo, né? Isso aqui acho que mostra que Adão exercia governo sobre ela, né? Porque Deus fala que houve ordem para ele, mas como cabeça, ele não devia ouvir a outra mulher. Né? Acho que no próximo versículo, acho que Deus já deixa claro esse papel dele. Isso é uma inferência correta. Diferença é que o texto não diz exatamente que ele governou, mas é uma conclusão legítima. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Quem poderia ler? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Porque primeiro foi formado Adão, depois é só isso o versículo. Então veja o versículo 2, por favor. No capítulo de Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu na direção. Certo, 12. Não permite que a mulher ensine, nem exerça Veja. a autoridade. Não permite que a mulher ensine nem exerça a autoridade sobre os homens. Porque, aí ele vai dizer no versículo de número 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? A cronologia temporal de Adão ter sido criado primeiro significa dizer que Adão tem autoridade e a mulher deve ser submissa. Então ele diz: o fato de Adão ter sido criado primeiro, isso é Paulo que está dizendo. Pastor, para mim não faz muito sentido não, mas é o apóstolo Paulo que está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, que o fato de Deus ter criado Adão primeiro fez com que o homem fosse liderança. Por isso que a mulher não poderia ensinar na igreja, porque ela foi criada depois. Ponto. Eu me lembro que uma dessas, que ela é que esses feministas cristãos, eles dizem assim: mas o animal foi criado primeiro que o homem, logo o homem tem autoridade sobre o animal, tem autoridade sobre o homem. Veja, a Bíblia não diz que a cronologia entre animal e homem se aplica à liderança. Parece ser um argumento bom, né? Realmente, mas a Bíblia em canto nenhum diz: olha, a cronologia entre o ser humano e o animal estabelece que o animal tem autoridade sobre o homem. Não faz essa relação. Mas o apóstolo Paulo faz uma relação entre o homem e a mulher, cronologicamente. Porque o animal não nasceu pensando, né? Oi? Porque o animal não nasceu pensando. Eu não sei a razão. O ponto é que o apóstolo Paulo não faz
faz essa correlação nem a Bíblia em canto nenhum, de que a cronologia, o animal tem sido criado primeiro, logo o animal é lei sobre o homem. Mas a Bíblia faz a ligação entre a cronologia do homem ter sido criado primeiro, logo ele é lei sobre a mulher. A mulher não pode exercer papel de liderança, certo? Então a gente pode concluir que havia a submissão da mulher, só que ela não era permitida pelo pecado. Depois da queda, o pecado perverte tudo, a ordem, até as vontades. Sim. E em relação à Eva, era como se fosse uma submissão voluntária ou a submissão diretamente a Deus. Não, depende do que você está dizendo, submissão voluntária. O que é que você está querendo dizer com submissão E voluntária? não tinha prevenção do pecado, né? Sim, não tinha. Isso, Mas era diretamente a Deus ou a Adão? Aos dois, né? Porque todo mundo deve submissão a Deus, e em algum grau todo mundo deve submissão, pelo menos parte da humanidade deve submissão a outras pessoas. Por exemplo, eu ao meu chefe, eu aos meus pais, sabe? Então, assim, sempre a Deus, todo ser humano deve submissão a Deus, mas nessa relação entre seres humanos existem hierarquias. Não sei se eu consegui responder. Então, o segundo lugar que ele bota aqui, a representação. O fato do homem ser o representante da raça humana significa dizer que o homem tinha um papel de liderança. Ele representava a raça humana. Veja o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 15 e o verso 22. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Pô, ele pega o microfone. É só para mim. Vamos ter um curso de ousadia bíblica. Trapidez. Trapidez bíblica. Vai ler, Inação? Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão purificados em Cristo. Veja o que o texto bíblico diz. Assim como em Adão todos morrem, assim todos são vivificados em Cristo. O que é que o texto está nos dizendo? Que a responsabilidade pela entrada do pecado no mundo é de Adão, não de Eva. Por quê? É a pergunta que nós devemos fazer. Tudo leva a crer que é pelo que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, porque o homem ele é o líder. Ele é o representante da raça humana. Isso é chamado de cabeça federal. Cabeça federal é uma expressão tecnicamente da teologia para falar que ele era o representante da raça humana. Romanos capítulo 5, verso 12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e por este a morte. Mais uma vez falando sobre representação. O homem era o representante legal da raça humana. De modo que poderíamos concluir que se a mulher peca e o homem não peca, parece que as consequências do pecado não entrariam na raça humana. Claro, você pode perguntar assim, mas pastor, e Adão tivesse relação com a mulher pecadora, como é que ia ser, certo? Aí você está indo para um estágio posterior que realmente é difícil responder. Mas o ponto é, a Bíblia diz que a responsabilidade para entrar no pecado no mundo é do homem, não da mulher. Certo? Então, hoje, embora a mulher tenha sido a primeira a pecar, embora a mulher tenha sido a primeira a ser enganada, ainda assim o homem leva a responsabilidade pela entrada do pecado no mundo. Se ela tivesse pecado, se tivesse sido aquela história, se ele estivesse longe, né? E ela tivesse pego a fruta, comido, ido até ele, de jeito nenhum, provavelmente ela seria destruída e Deus levantaria outra mulher. Tem essa possibilidade de Deus, no caso, dar um fim a ela. Não seria traição. Oi? Não, primeiro. Gênesis 3, verso 9. Gênesis 3, 9. Vai passando o microfone aí para o próximo do lado, vai ser escolhido. Quem pegar o microfone porque foi escolhido. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Veja que no
texto bíblico fica claro que quem peca primeiro é Eva. E quando Deus vem chamar a responsabilidade de Adão e Eva, ele vai diretamente a Adão e não a Eva. E isso mostra a responsabilidade primária do homem. Tá bom? Então, temos algumas indicações aqui que levam a crer que antes da queda, o homem já exercia o papel de liderança. Primeiro, a ordem com que homem e mulher são criados. Segundo, a representação. O homem é representante da raça humana. Terceiro, a responsabilidade primária. Certo? E a mulher foi criada por tal do homem, né? Isso. Então, não o contrário. E do homem. E do homem. Isso. A partir do homem. Isso. Segundo lugar, a segunda alegação bíblica para afirmar que não há papel de liderança do homem e de submissão da mulher, nem de, ao contrário, não há papel de liderança e submissão. Certo? A Bíblia menciona mulheres profetizando. A Bíblia menciona mulheres profetizando. Miriam, Ruda, Débora e as mulheres em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5. Tá bom? Entretanto, pode passar aí. Em primeiro lugar, profetizar e ensinar não são a mesma coisa. Toda profecia ensina, mas na Bíblia profetizar e ensinar, em especial no Novo Testamento, são coisas distintas. E a gente vai ver aqui um porquê, tá? Mas abra aí Romanos capítulo 12, do verso 6 e 7. A gente vai ficar apenas nesse texto aqui, só para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? Mas depois os slides serão disponibilizados lá no grupo da igreja. Profetizar e ensinar são coisas distintas. De modo que se você vê na Bíblia mulheres profetizando, isso não dá a possibilidade de que as mulheres venham ensinar na igreja local. Abra aí em Romanos capítulo 12, versos 6 e 7. Quem encontrou aí, por favor, pegue o microfone e leia. Romanos 12, 6 e 7. Isso. E a adversidade 12. Romanos 12, 6 e 7. Está faltando Romanos aí na sua Bíblia? Romanos 12, 6 e 7. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então perceba aí que o apóstolo Paulo vai nomear alguns dons. No Novo Testamento há várias listas de dons espirituais. E umas, muitas vezes, são diferentes da outra. Diferentes são contradizentes, não, outra não, tá? Contraditórias. Mas existe listas que Paulo menciona alguns dons. Na outra ele menciona outros dons que não foram mencionados na outra lista. Seja como for, o nosso ponto aqui é. Quando o apóstolo Paulo, nessa lista de Romanos capítulo 12, ele menciona profecia e ensino como dons diferentes. Profecia e ensino são dons diferentes. Uns têm dons de profetizar, outros têm dons de ensino. Então, o fato de você dizer que a mulher profetiza não significa dizer que a mulher pode ensinar dentro da igreja, porque são dons diferentes. O dom de ensino dentro da igreja, a gente já viu, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 14, o papel de ensino não é dado à mulher dentro da igreja, mas sim aos homens. E o apóstolo Paulo mostra que o fato de você ver várias profetisas no Antigo Testamento não significa dizer que as mulheres podem ensinar, porque são coisas distintas. No Antigo Testamento, o papel de ensino não estava com os profetas, pelo menos não normalmente. O papel de ensino no Antigo Testamento está com os levitas, com os sacerdotes. Os sacerdotes é que têm o papel de ensinar. Deixa eu fazer uma distinção. Primeiro, deixa eu citar aqui o N mais uma vez. O fato de ser possível aprender com as profecias não significa que os profetas eram a mesma coisa que os mestres. Uma das diferenças de profetas
você é um agente passivo na profecia. Você não está simplesmente concluindo a partir de algo que já existe. Na profecia, Deus lhe usa e você simplesmente fala as palavras de Deus. Você é um agente passivo. No ensino, você pega algo que já existe no Antigo Testamento, você pega a lei de Moisés que já existe e ensina o povo a partir daquela lei. Isso é o que o mestre faz. Claro que muitas profecias é baseada no Pentateuco, né? Nos escritos de Moisés. Mas o profeta não foi lá, estudou e disse: agora eu vou dar uma profecia para você. Não é assim. A profecia, o profeta, invariavelmente é um agente passivo. E o mestre, a pessoa que ensina, é um agente ativo. Ele pega algo que já existe no Antigo Testamento, no caso dos apóstolos do Novo Testamento, os mestres do Novo Testamento pegavam todo o Antigo Testamento e a partir daquilo ensinava a igreja. Então há uma diferença entre ser um profeta e ser um mestre ou a pessoa que ensina dentro da igreja. Por favor, essa profecia que você fala, a profecia que nas igrejas já diz, o que vai acontecer é essa profecia que você fala? Biblicamente, eu estou falando de profecia aqui, eu não estou querendo dizer se as profecias continuam hoje ou não, se as profecias que existem muitas igrejas são verdadeiras ou não, porque assim não é o nosso estudo, mas para responder o que você está dizendo. A profecia que eu estou mencionando aqui é toda a revelação que Deus dá a alguém e essa pessoa transmite isso ao povo de Deus. Então, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, profecia é você receber a revelação de Deus e transmitir ao povo. Talvez haja algum elemento de diferença entre as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mas também não quero entrar aqui porque talvez seja um tema ainda mais polêmico. Mas o profecia, teoricamente, é algo novo. É o que não foi revelado ainda. Isso. Agora, ao mesmo tempo, essa profecia ela tem que ser balizada pela Escritura. Isso, claro. Não poderia existir uma profecia. Exato. A Escritura que vai dar, a Escritura vai jogar luz para essa profecia. A partir dos escritos já estabelecidos, por exemplo, pense em Moisés, ele escreveu o Pentateuco. Aí pense no período lá de Davi, que já tinha o Pentateuco, certo? Já existiam os escritos de Moisés. Então, o profeta, ele não poderia se levantar falando uma profecia que contrariasse os escritos de Moisés. Porque, na verdade, ele seria considerado o quê? Não faça um profeta. Agora você está falando dessas profecias. Agora, essas profecias que eu estou mencionando aqui, é alguém que recebe a revelação de Deus e transmite essa revelação de Deus ao povo. Seja por meio de sonhos, seja por meio de alguma coisa que ele recebeu na cabeça dele e transmitiu. Já o ensino é você pegar algo que Deus já revelou e está escrito e a partir daquilo você ensinar o povo. Entendeu aqui o ponto? Não, ele não está dizendo isso não. Então quer dizer que essas profecias ainda existem. Não é esse o ponto. Não é esse. Ele está dizendo se existe ou não existe. Eu não estou dizendo que existe. Existe profeta e mestre. Profeta se alguém recebe Deus e repassa. Mas vamos carteiro. Isso. Carteiro, né? Isso. Deixa eu tentar, assim, para não polemizar. Suponhamos que hoje existam profecias. Se existe profecia, as mulheres podem profetizar, mas elas não podem ensinar. Entendeu? Então, se hoje existe profecia, as mulheres poderiam profetizar, mas elas não podem ensinar dentro da igreja. Porque ensinar é você pegar a revelação de Deus já escrita e transmitir ao povo. E isso só quem pode fazer é quem exerce a autoridade dentro da igreja. Eu falo do ensino dentro da igreja. Do ensino dentro da igreja. Porque as mulheres, por exemplo, as mulheres podem ensinar outras mulheres, as mulheres podem ensinar as crianças. Porque o apóstolo Paulo diz isso, né? As mulheres mais novas ensinem as mulheres mais velhas ensinem as mulheres mais novas a como criar os seus filhos e tal. Então, as mulheres podem ensinar as mulheres. Alguns diriam de mulher para mulher, Marisa. As mulheres podem ensinar outras mulheres. As mulheres podem ensinar as crianças, tá? Mas o ensino autorizado, isso é o que o ensino autorizado dentro da igreja. Todos aqueles ensinos que são parte regular dentro da igreja local não deve ser dado às mulheres.
se for num ambiente misto de homem e mulher. Por quê? Porque a mulher, quando ela está ensinando, ela está exercendo autoridade. Mas se tiver outras mulheres, mulheres podem exercer autoridade sobre outras mulheres. Agora, se tiverem homens dentro da igreja, a mulher não pode ensinar com homens dentro da igreja, porque ela vai estar exercendo autoridade sobre outros homens. E isso ela não pode fazer. Todo ensino é um ensino autoritativo dentro da igreja local. Entretanto, o ensino autoritativo, ele não pode ser dado à mulher quando o homem está presente, porque ela vai estar exercendo autoridade sobre os homens. Entendeu? Então as mulheres podem ensinar as crianças. Temos o exemplo de Lloyd e Eunice, né? Que eram mães de avó e mãe de Timóteo, ensinaram Timóteo nos caminhos do Senhor. Então não é errado as mulheres ensinarem outras mulheres. E poderia ser até a adolescência, a mulher. É difícil você definir exatamente. Mas essa pergunta é menor, ainda estão aprendendo. Isso. É difícil você definir quando é que acaba isso. Mas chegará um momento onde as mulheres não podem mais ensinar nessa transição das crianças passarem para a idade adulta. Alguma dúvida? Deu para entender aqui meu ponto? Oi? Isso, dentro da igreja reunida. Isso. Não poderia. Biblicamente. Então, quer dizer, por exemplo, eu vou dar uma inversão, é só para mulher. Se chegar Deus, eu não vou fazer mais. Como é? Boa pergunta. Chega 2 anos para assistir também o barco. Você, no caso, você está dizendo na igreja. Não deveria. Porque, veja, todo ensino, você tem que entender o seguinte: o apóstolo Paulo, quando fala do ensino, ele está falando do ensino na igreja local. Ele diz: quem ensina sob autoridade. Sob a autoridade da palavra de Deus. Então, todo ensino é um ensino autoritativo. Autoritativo vem de autoridade. Então, todo ensino é investido de autoridade. Mas a mulher pode ter autoridade sobre o homem? Então, se a mulher está ensinando e tem homens presentes, está errado. Seja o homem está presente, ou seja a mulher está ensinando. Ô, pastor, eu acredito que quando fala que a mulher pode ser outra mulher, se é uma mulher cristã, automaticamente ela vai passar para outra mulher a questão da liderança do homem. Sim. Entendeu? Então ela vai entender isso. Uma mulher cristã vai passar para outra mulher, por exemplo, as mais velhas e as mais novas. Ela vai passar biblicamente que o papel da mulher é submissão ao homem. Sim. Então acho que nesse sentido ela pode falar. Assim, Não, como então, mulher. mas a colocação da irmã não era tanto de mulher ensinar a mulher, né? Mas de mulher ensinar aos homens que não estão presentes, certo? Por exemplo, eu tenho alguns detalhes assim, por exemplo, uma psicóloga vem, uma nutricionista, uma A gente tem que diferenciar uma palestra que não tem necessariamente, por exemplo, a esposa de Diogo é nutricionista, ela está falando aqui sobre alimentação, tal, os outros aqui. Ela não está, a partir da revelação bíblica, ensinando a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que o ensino da palavra de Deus é que é um ensino autoritativo. Entendeu o que ponto? Então, nesse sentido, não poderia, se ela estivesse, por exemplo, expondo um texto da palavra de Deus ou um assunto que está relacionado diretamente às doutrinas da palavra de Deus. Entendeu o ponto aqui? Veja só, para confirmar o que eu estou dizendo, que as mulheres podem exercer papéis de ensino fora do ambiente da igreja local, é porque eu acho que muitas das dificuldades de a gente compreender essa questão do ensino por parte das mulheres, que elas não podem ensinar aos homens, é a distinção entre a igreja reunida e nós como igreja no mundo. Por exemplo, a Bíblia menciona duas pessoas, que é um casal, que é Apolo e Áquila. Priscila e Áquila, perdão. Priscila e Áquila. É um casal. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que eles estão ensinando o povo. Priscila e Áquila. Os dois estão ensinando. Mas eles não estão ensinando com a igreja reunida, não. Eles estão numa espécie de discipulado pessoal. Uma espécie de evangelização. Ele está ensinando as pessoas informalmente. Há um ensino formal e não ensino formal. Qual é o ensino formal? Quando eu estou diante de uma igreja local, faço pública a profissão de fé,
me submeto à liderança da igreja. E essa liderança da igreja tem uma agenda onde existem dias de ensino, existem dias onde a gente está aprendendo a palavra de Deus. Aqui na igreja reunida, debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então, nesse ambiente, as mulheres estão vedadas a ensinar os homens. Mas informalmente, a senhora quiser ensinar, terminou aqui o culto, o pastor queria lhe ensinar, não tem problema nenhum. Entendeu? Isso não significa dizer que as mulheres não podem ensinar informalmente aos homens. Paulo está falando de um tipo de ensino. Qual é o ensino? O ensino autoritativo na igreja local. Tanto é que a Bíblia menciona várias vezes o princípio de Áquila ensinando informalmente, e ainda assim não há algo de nada negativo nisso. Tem um detalhe ali, está pesquisada. Se fala Priscila e Áquila. Normalmente 6 vezes fala do casal. Isso. 4 fala Priscila e Áquila. Isso. 2 vezes fala Áquila e Priscila. Alguns dizem que tem uma preponderância aí de Priscila no ensino, por causa dessa questão. O pastor está falando é. Quando se menciona Priscila e Áquila na Bíblia, se menciona 6 vezes? 6 vezes. A maioria das vezes é Priscila sendo mencionada primeiro. Talvez para a gente isso não faça a menor importância, mas no grego, essa ideia de ser mencionada primeiro, talvez traga a ideia de uma preponderância de Priscila no ensino que eles estavam dando informalmente. E não tem nada de errado nisso, não. Agora veja que em todos os contextos é um ensino informal, não é Priscila e Áquila se reunindo com a igreja em um momento do culto ensinando a palavra de Deus, não é. Num momento autorizado da palavra de Deus, não é, certo? É num momento informal. Por exemplo, a Bíblia me menciona um diácono ensinando, mas nem os diáconos deveriam ensinar dentro da igreja, pelo menos regularmente não. Se o diácono está ensinando constantemente dentro da igreja, tem que ser ordenado ao presbiterato. Porque ele não é mais diácono, ele é um presbítero. O presbítero tem como uma de suas funções ensinar. O diácono tem uma das suas funções, ou a sua função principal, é servir materialmente o povo. Organizar, cuidar da questão material dentro da igreja. Então, se o diácono está ensinando constantemente na igreja, está errado, ele tem que ser ordenado. Então, veja que não é uma questão só de mulher. Mas existem outras situações que os próprios homens não podem. Por exemplo, mas a Bíblia menciona Estevão, que era um diácono ensinando a palavra de Deus. Só que ele está ensinando informalmente. Ele está lá perante os judeus, a liderança do judaísmo, né? Atos capítulo 7. E acaba morrendo, né? Evangelizando, isso é o que a gente chama de evangelizar. Hoje a gente chama isso de evangelizar. Uma pessoa que entra no ônibus. Isso. Um irmão pode ensinar outro homem no ônibus. Não seria errado nesse sentido. Alguém queria perguntar alguma coisa? Passa o microfone aqui para a irmã. Você quer falar também, Adriana? Uma classe de escola dominical seria considerada ensino formal ou informal? Eu diria que seria um ensino informal. Ensino formal. Porque é algo autorizado pelo conselho da igreja, pela liderança da igreja corriqueira dentro da igreja local. E um estudo, por exemplo, um estudo assim, o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, Eles se reúnem para fazer um estudo pessoal. Sim, na igreja ou em outro lugar. Isso seria considerado ensino formal? Veja, quando eu falo igreja aqui, eu não estou falando do prédio, não, tá? Certo. Estou falando da igreja, eu não estou falando das pessoas. Mas posso fazer? Certo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: pouco importa o ambiente, mas se é algo autorizado pelo conselho, isso se torna um ensino autoritativo. O conselho da igreja disse: pode fazer isso regularmente, porque a gente entende que aquele momento de instrução é um momento de aprendizado regular da palavra de Deus. Então, isso vai acarretar um ensino autoritativo. O conselho está dizendo: a igreja pode ir lá, pode ouvir, pode aprender a palavra de Deus, e ainda assim vocês aceitarem aquele ensino que a gente confia que aquilo ali está sendo parte da palavra de Deus. Entendeu? Agora, se você se reunir como um grupo de louvor, o conselho não disse que era para você se reunir. Isso eu estou dizendo que está errado. Quer dizer, não houve nenhuma autorização oficial do conselho. Você se reúne, ótimo, é bênção. Até o conselho pode ensinar essas reuniões, mas não houve nenhuma autorização oficial. Logo, esse ensino é um ensino informal. Entendeu? Ou mais ou menos. Então,
essas distinções realmente, às vezes, são difíceis de a gente fazer, tá? Eu estou tentando, a partir da palavra de Deus, aplicar sem ter circunstância. Mas eu confesso que às vezes são difíceis de Eu acho fazer. que quando o senhor fala sobre a igreja, se refere ao eclesiástico. Eu falo de igrejas que se reúnem regularmente debaixo da autoridade da palavra de Deus e com autorização do conselho da igreja. Por exemplo, por exemplo, eu acredito que em um estudo de terça-feira, como é algo regular e autorizado pelo conselho, chamado toda a igreja para mim, as mulheres não poderiam ensinar. Mas que, por exemplo, uma reunião dentro de um lar, que é recomendado pela igreja, mas não é algo que é chamado para que o povo vá, não tem essa investidura de autoridade do próprio conselho, esse ensino não é um ensino que pode ser chamado de ensino formal, um ensino autoritativo e regular dentro da igreja. É difícil de fazer essas relações, tá? Mas eu estou tentando fazer o que me parece ser sábio. Por exemplo, uma reunião de casais, aí tem lá o está ministrando. Mas aí participação de outra pessoa, como nós falamos dominical, quando a mulher se levanta e pergunta e fala alguma coisa, então ela não está exercendo autoridade, ela está só participando, né? Isso. Alguém queria perguntar ali atrás? Irmãos, eu quero que vocês entendam que a gente tem que fazer essa distinção. Fiquem atentos a respeito do seguinte: o que é claro à luz da palavra de Deus? Que há ensinos que são ensinos autoritativos, você parte da palavra de Deus, e esse ensino, quando você der, é um ensino de autoridade, em que as mulheres não podem exercer. E existem outros ensinos, a partir da própria palavra de Deus, que você pode ensinar, mas não é exercer autoridade, como Paulo diz. Como é que a gente conclui isso? Priscila é ensinável. Mas Paulo vai dizer, em 1 Timóteo capítulo 2 e em outros textos bíblicos, que as mulheres não podem ensinar nem exercer autoridade de homem. Aí você fica, e por que Priscila fez? Agora eu entendi. Porque há certos tipos de ensino que a mulher pode exercer. E há certos tipos de ensino, há ensino num certo contexto que as mulheres podem exercer e não tem problema nenhum. E há ensino que num certo contexto a Bíblia proíbe que a mulher exerça. Deu para entender aqui no ponto? Então, o que está claro a partir da palavra de Deus é que há essas duas situações. O mesmo ensino da palavra de Deus, se a mulher der, em determinado momento, ela pegou o mesmo texto bíblico, ela estudou, deu a mesma mensagem. Se ela der em um certo contexto, é errado. E no outro contexto não seria errado. A Bíblia deixa isso claro. Por quê? Porque existe um momento onde as mulheres estão ensinando e não há nada de reprovável na palavra de Deus. E existe um momento onde Paulo diz: olha, você exercer ensino aqui, nesse contexto, é algo que não é segundo a palavra de Deus. Certo? Então, entendam isso. Há essas duas distinções entre momentos onde o ensino da mulher, até sobre os homens, não é algo errado, e há momentos onde o ensino da mulher sobre homens é algo incorreto. Depende do contexto. Eu estou tentando aplicar da melhor maneira possível a certos contextos que têm sido levantados aqui. Mas talvez algum desse contexto que eu estou falando esteja errado. Mas vocês não devem passar despercebido dessa distinção clara que a Bíblia faz. Existe um momento onde a mulher pode ensinar até a homens e não é errado. E existe um momento onde a mulher vai ensinar a homens e é algo incorreto. Como a gente aplicar isso a diversas perguntas que vocês fizeram, talvez seja passível de discussão. Mas o ponto é que existe essa distinção. Sim. Isso. Ué? Isso. Isso. E ele disse que ela foi levar a nova, né? A novidade nova. Aos próprios apóstolos, né? Não, os apóstolos, que ela fosse levar o que ela encontrou, né? Ela achava que Jesus tinha morrido. Isso. E ela estava como se fosse um guarda. Aí era Jesus falando com ela. Isso. E ela foi levar a nova, né? Aos apóstolos. Veja. Ele escolheu ela para ela levar. Isso. Ela foi a primeira a se encontrar com Jesus. As mulheres, né? Tinha mais de uma. E foram as três, ela tinha para ver. Isso. Para ajudar lá. O que a irmã está colocando aqui é importante mais uma vez para a gente salientar o que a gente é dito. As mulheres, elas são as primeiras testemunhas da ressurreição. E elas vão anunciar isso aos próprios discípulos, os apóstolos. E na
não há nada de errado, eles estão ensinando. Mas não é a igreja reunida. Ali não está a igreja reunida, onde autoritativamente o ensino está sendo dado. Isso também é um para ensinar os apóstolos, né? É um para testemunho de fato. Mas esse testemunho é um ensino, né? É um ensino. Não é não? O ensino da ressurreição não é um ensino, não. É um ensino. Elas estão comunicando. Não é evangelizando, elas estão uma espécie de evangelismo, como os pobres discípulos. Está errado. Eu entendi o que você está querendo dizer. Mas só que a profecia normalmente na Bíblia não é vista dessa forma. Alguém que vem lhe comunicar é como se você recebesse alguma coisa passivamente e ali você transmitisse. Não é um ser humano que vem lhe comunica, você vem e passa outra. Não entraria talvez na categoria de profecia isso, por causa disso. Porque a profecia normalmente se dá por meio de sonhos, mas é uma revelação que você recebe e comunica a outra pessoa. Não é alguém que vem e diz o que acontecer, você transmite isso ao outro, isso se torna uma profecia. Entendeu? Isso talvez seja mais uma evangelização, um testemunho a respeito de Jesus, mas é um ensino, mas não é um ensino investido em autoridade. O que é que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Lembra que a gente disse? Há momentos onde a palavra de Deus diz que mulheres estão ensinando a outros homens e não está errado. E há momentos onde a Bíblia diz que existe um erro quando a mulher ensina a homens. A Bíblia diz que existem esses dois momentos. A gente pode dizer o seguinte: a Bíblia se contradiz. A Bíblia numa hora diz que a mulher pode ensinar os homens e outra hora diz que não pode. Ou a gente pode fazer o que a Bíblia parece ser recomendado, que a Bíblia não pode entrar em contradição, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, são contextos diferentes. No contexto, o ensino está dando quando a igreja está reunida. Quando a igreja está reunida, logo não pode ser ensinado às mulheres aos homens. As mulheres não podem ensinar aos homens. Mas no ensino informal, as mulheres podem ensinar aos homens. Evangelizando, instruindo pessoalmente, aconselhando. Talvez não seja nem tão recomendado, mas não é errado. Certo? Alguma coisa? No caso do amor, ensinando o filho, é informal ou formal? É informal. É informal. Não é a igreja reunida que está. Quando eu digo igreja reunida, é a igreja. Não posso falar. Hoje, pastor, a gente tem um conhecimento que existem algumas igrejas que são lideradas por mulheres. Isso. São chamadas de pastores. Isso. E de acordo com a Bíblia está errado, né? Completamente errado. Veja, existem coisas que são assim, tão claramente erradas que é difícil você verificar. Você pode dizer assim: pastor, eu entendi essas colocações que o senhor fez, mas eu discordo nesse contexto aqui, as mulheres não possam ensinar, porque é um ensino autorizado nesse contexto. Eu acho que não é um ensino autorizado. Pode haver discordância em relação a isso. Agora, por exemplo, a mulher ser ordenada pastora e ensinar publicamente na igreja, isso é claro para nós. Lá em 1 Timóteo capítulo número 2, a partir do verso 11, Paulo está falando da igreja reunida. Ele diz: quando vocês orem como santas. Ele está falando do momento do culto. Então, no momento do culto, é claro que a mulher não pode. Se pudéssemos falar de um momento óbvio, onde as mulheres não podem ensinar, assim, está muito claro para Deus, é quando a igreja está reunida. No momento de culto público. Porque muitas vezes é difícil a gente aplicar essas minúcias. Porque no Novo Testamento não se há menção, com exceção de alguns textos muito de Atos dos Apóstolos, que era um período de transição, não se há menção da igreja reunida que não seja no domingo. É sempre no momento do culto. A igreja do Novo Testamento não tinha, vamos para o estudo bíblico de doutrina na terça-feira. Não existia isso não. Muito provavelmente a igreja só se reunia no domingo. Então por isso que é difícil a gente aplicar a certas circunstâncias diferentes. Porque naquele contexto, a igreja sofria uma grande perseguição. A igreja não tinha liberdade como há hoje, porque grande parte dos irmãos eram escravos. Então os escravos diziam: eu estou indo para o estudo bíblico, já deu 16 horas para fazer hora extra. Não existe isso. Então não existe essa flexibilidade que a gente tem hoje. Com isso eu não estou dizendo que é errado a gente fazer hoje. Claro que é saudável a igreja se reunir para aprender durante a semana, a palavra de Deus é algo saudável. Quem vai dizer que isso é errado? Não está errado, porque a Bíblia não diz que terça-feira tem doutrina. Mas a Bíblia diz que a gente deve aprender a palavra de Deus. Se tem um dia, além do domingo, para aprender, ótimo. Mas muito provavelmente no Novo Testamento não existiam esses encontros
mais informais, por assim dizer, ou menos evidente como os cultos públicos do dia de domingo. Bom, aí por isso que é difícil a gente aplicar a certas circunstâncias. Alguém ia falar, não? Pastor, eu tinha visto no canal do YouTube uma dessa igreja, que uma senhora lá que se apresentou a pastora, porém, toda a bancada da igreja estava reunida para 45% mulheres. Mesmo assim, ela estava pegando a Bíblia e divulgando no canal do YouTube e tal. Então, assim, mesmo sendo uma bancada só com mulheres, ela estava na liderança pegando essas mulheres. Tudo bem, mas pelo fato de estar filmando, as pessoas estão assistindo no canal do YouTube, que é uma rede social. Isso também é de uma forma indireta, alta de ela também não está pregando para cuidar a humanidade quando está assistindo a criança dela. Sua pergunta é bem interessante. Mas eu acredito que aquilo ali, a partir do momento que se sai desse ambiente autorizado e passa a ser um ambiente online, eu acredito que tenha mais uma informalidade. Mas isso é uma coisa. Isso. Logo, não estaria vedado as mulheres ensinarem. Esse contexto não tem problema. Veja, o contexto dela estar ensinando a várias mulheres está correto. As mulheres podem ensinar as mulheres. Agora, quando aquilo ali é filmado e trazido para a internet, aquilo ali se torna um ambiente informal, não um ambiente autoritativo. Até porque vários irmãos não são daquela igreja e não têm a obrigação de submeter os ensinos daquela igreja. Entendeu? Eu estou tentando aplicar aqui, mas é um caso bem interessante se você for colocar. Alguma dúvida? Vamos seguir. Então veja, o fato de se mencionar, por exemplo, se menciona muito Débora, né? Débora foi juíza. Em primeiro lugar, veja o contexto que Débora foi juíza. Ela foi juíza no período dos juízes, quando cada um fazia o que era mal aos seus próprios olhos. Isso é uma expressão que aparece frequentemente no livro de Juízes. E cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E você vê que é nesse contexto que ela se levanta. E ainda assim, eu vou levar em consideração que realmente ela era uma profetisa. Mas ainda assim, ela seja uma juíza, né? Perdão, profetisa não tem problema nenhum. Mas ela seja uma juíza. Pastor, mas Débora foi juíza. Se ela foi juíza, foi num período extremamente caótico. Juiz, lembre-se do seguinte, juiz não é Alexandre de Moraes. Esse juiz eu pensei Alexandre de Moraes, em Dias Toffoli, juiz, no período dos juízes, era um libertador político, um libertador do povo da opressão estrangeira. No período dos juízes, o povo acaba pecando, Deus manda uma nação estrangeira e aquela nação estrangeira oprime o povo. O que é que acontece? Deus levanta um juiz, esse juiz é investido de autoridade e acaba libertando o povo da opressão estrangeira. Um juiz é isso. Não pense em juiz, deixa eu ver aqui, segundo a Constituição, juiz nesse contexto de juízes é um libertador político. Então você está lá sendo oprimido por uma nação estrangeira, Deus levanta um juiz e esse juiz liberta o povo. Bom, deu para entender aqui? Se vocês pegarem a história dos juízes, invariavelmente é isso que acontece. Talvez a única exceção seja a Débora. Porque você percebe que ela é uma juíza tudo comum. Ela está lá parada, as pessoas vêm a ela, ela traz profecia. Eu não sei se em Juízes capítulo 6 e 7 deve estar lá a história dela. Se eu não me engano, são 3 capítulos, 5, 6 e 7. Seja como for, depois vocês conferem. O ponto é que se ela foi juíza nos moldes do que foi todos os juízes do livro dos juízes, ou seja, um libertador político, ela foi devido à situação caótica que o povo estava vivendo. Ou seja, em momentos de situações caóticas, uma mulher está passando ali dentro da nação de Israel. Está errado. Está tão errado que a mulher está liderando. Mas se vocês perceberem, o líder do exército de Israel naquela época era um homem chamado Baraque. Baraque, ele foi até Débora. Débora disse: olha, vá lá, batalhe, ganha a guerra. Ele disse: não, eu só vou se você for comigo. Olha que macho.
Ponto. O que acontece? Quando você vai ver lá em Hebreus, capítulo de número 11, se não me engano, quando eu falo lá dos heróis da fé, se menciona Baraque e não Débora como o líder de Israel. Então, toda a história parece se desenrolar tendo Débora como foco. Mas Débora é o foco justamente porque é algo singular. Poxa, o que é isso? A mulher liderando um carafroche. Então, a narrativa passa o tempo todo e mostra assim: meu amigo, vocês estão vendo que situação o povo de Israel está vivendo? A mulher está liderando. Aí, Débora fez isso, Débora fez isso, Débora fez aquilo. Mas lá em Hebreus, o autor do Novo Testamento, quando menciona a história, ou pelo menos quando sintetiza os heróis do Antigo Testamento, ele menciona Baraque e não Débora. Talvez não citar Débora lá no Hebreus, porque a função naquele momento era dela, no sentido de político. Parece que na verdade é o contrário. Parece que Hebreus está mencionando que, apesar de Débora ter cooperado, o líder, na verdade, foi Baraque. Não, estou dizendo, o fato de que ele esse líder, naquele momento, o contexto lá, o povo de Israel, ele procura ela pela função que ela exerce como juiz. Então, mas só que ia ter dois juízes no mesmo período? Não, naquele momento, ali que ela esperava no caso também. A Bíblia diz que ela profetizava, a Bíblia menciona que ela é uma juíza. Só que O papel ela se desenvolve naquele momento presente. A função da bisovia como juíza é autoridade sobre o povo. mas só que é o seguinte: Porque naquele momento, porque no período que ela estava sendo a juíza, lembre-se que juíza é, com exceção de Débora, que há discussão a respeito de qual a função de juíza ela exercia, com exceção de Débora, todos os outros juízes mencionados naquela época eram juízes libertadores políticos, certo? Deu para entender aqui? O problema é, se existia um juiz político que era Débora, por que Hebreus, ao mencionar os heróis da fé, menciona Baraque, dando a entender que ele era o líder do período do próprio Débora como juiz? Existiam dois juízes libertadores no mesmo período? não, mas ali no caso dele, citado, vamos ver por quê? Como ele é líder do povo, estabelecido por Deus, Quem é líder? Baraque. Certo, ele seria um juiz. Não, mas no tipo espiritual. Eu acredito que. Não, olha só, essa questão de espiritual, não espiritual, isso é uma linguagem da gente. Naquela época, uma libertação política era uma libertação espiritual. O povo ser liberto da opressão estrangeira era uma guerra política, mas era uma guerra espiritual. Não é que nem a da gente, a guerra de Israel, por exemplo, a Palestina, não tem nada a ver com a igreja do Senhor. Mas naquele período, as duas coisas coexistiam. Então, veja só, se Débora realmente foi uma juíza libertadora, ainda assim ela foi num período de caos. É para salientar que o povo de Deus estava em desobediência ao Senhor, que a mulher teve que liderar. Entretanto, há uma possibilidade de Débora ter sido a juíza num sentido bem singular, que não era uma libertadora, mas que talvez seja uma juíza nesse sentido mais burocrático, de dizer como resolver certas coisas em Israel. E há uma terceira possibilidade, que Débora não era juíza no sentido que a gente mencionou anteriormente, libertadora política no sentido mais burocrático, mas uma juíza que emitia oráculos de juízo. Então ela não era uma juíza, ela emitia oráculos, ou seja, profecias de juízo. O povo estava em desobediência, então quando o povo vinha a ela emitia juízos. Talvez essa seja, na verdade, a melhor interpretação, que Débora não era uma juíza, mas ela emitia oráculos de juízo. Por quê? Porque todos os juízes são homens. E existia um juiz, pelo menos o autor de Hebreus considera Baraque o líder daquela guerra, ou seja, ele era o libertador, ele era o juiz. E teria um juiz no mesmo período que Débora era juíza. Seria algo estranho. Dois libertadores no mesmo período. Então, talvez Débora ser uma profetisa que emitia oráculos ou profecias de juízo, seja a melhor interpretação. Logo não teria nenhum problema. O problema ali de todo a respeito de Débora é que Débora é muito enfatizada para salientar como o povo estava em rebelião contra Deus. Ela incentiva um homem covarde, vai para a guerra, luta. Então, nesse sentido aí, talvez,
Débora ser uma juíza, ser uma profetisa que emitia oráculos de seja a melhor interpretação. Mas seja como for, isso não anula em nada o que nós dissemos anteriormente, de que as mulheres podem ser profetisas e ainda assim está debaixo da palavra de Deus. Uda é esse exemplo. Então ela emite profecias. As mulheres de 1 Coríntios, elas profetizavam. E o errado estava para profetizar sem estar com a cabeça coberta, e não profetizar em si. E a profecia de 1 Crônica, né, que derramarei, não, é Joel, né, derramarei do meu espírito sobre isso, da carne. Isso. Homens e mulheres profetizarem. Idosos, crianças. Então, assim, é um cumprimento em Pentecostes dessa profecia, né? Pode passar aí. As mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Aí só para a gente ir mais rápido agora, tá? Que a gente está com evolução. Mas servir como testemunha ocular, olha aí, de um evento histórico, não é o mesmo que servir como mestre ou presbítero na igreja. As mulheres não faziam isso no Novo Testamento. Vamos passar. Quarto. A experiência, dizem esses defensores do igualitarismo, do feminismo evangélico, a experiência nos mostra que as mulheres são abençoadas quando estão em cargo de liderança. O que está certo ou errado deve ser determinado pela palavra de Deus, e não por nossas experiências ou nossa avaliação dos resultados de certas ações. Determinar o certo ou errado por meio de resultados geralmente é conhecido como os fins justificam os meios. Ah, pastor, mas tem uma mulher ali, uma irmã aqui em Maragibe, que ela é pastor da igreja dela, bomba. Então, assim, Deus está abençoando. Não. A Bíblia não nos coloca como juízes sobre resultados do que deve ser certo ou errado. Se está dando resultado, eu estou vendo muita gente dentro da igreja, logo Deus está provando. A Bíblia não diz que a gente, assim que a gente deve fazer julgamento. A gente deve fazer julgamento de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. O que é que a palavra de Deus diz a respeito da mulher ser um cargo de liderança dentro da igreja? Não pode. Então a igreja não está. Mas hoje a igreja já é bem pequenininha, está lá pastorando 3.000 pessoas. Eu acho que vocês estão errados. É assim que deve ser determinada a verdade? A verdade não é determinada pelos resultados. Do contrário, a gente deveria ser muçulmano e não cristão. Ou pelo menos protestante. Porque os protestantes são pequenos diante dos muçulmanos. Os muçulmanos têm mais gente. Então, para o mundo, o resultado deles é maior. Então, não é o resultado que determina o que é certo e errado, o que é verdadeiro e o que é falso. E provavelmente também esse ensino pode não ser ensinado na igreja onde a mulher é pastora, porque contradizaria o que ela é. Esse ensino. Não, claro que não. Ela, de jeito nenhum. Pode passar aí o sexto. O quinto, vamos para o sexto aí. Terminar. As escolhas dos 12 apóstolos como homens foi apenas uma acomodação cultural de Jesus. Um autor diz assim: por causa da repressão cultural presente no mundo judeu, o ministério de apóstolas ou de apóstolos samaritanos ou gentios seria inadmissível. Portanto, a exclusão de mulheres, samaritanos e gentios foi inevitável durante a primeira fase do cumprimento da verdadeira missão. O que é que esse autor está argumentando aqui? Olha, por que Jesus não botou nenhuma mulher para ser apóstolo? Já que as mulheres poderiam liderar. Ele está dizendo assim, mas Jesus também não botou gentio para ser apóstolo. Não existia nenhum gentio apóstolo. Não existia nenhum samaritano apóstolo. Gentio é que não é judeu. Samaritano é um judeu misturado com outra raça. Ele diz, você não vê nenhum samaritano entre os apóstolos e você não vê nenhum gentio. Isso significa dizer que hoje não pode ter nenhum gentio na liderança? Quem não é judeu? Todos os pastores hoje têm que ser judeu? O que é que eles estão querendo dizer? O fato dos apóstolos serem homens não determina que as mulheres hoje não possam ocupar cargo de liderança. Porque aquilo foi uma acomodação cultural de Jesus. Porque não é que os apóstolos só eram homens, mas eram homens judeus. E hoje todo mundo admite que a liderança da igreja pode ser uma liderança que não é judia, que não são judeus. Certo? Daniel Doria, comentando sobre isso, diz assim: Jesus violou convenções culturais sempre que achou cabível. Ele tocou leprosos
Ele achou amigos de cobradores de impostos. Ele chamou amigos de cobradores de impostos e prostitutas. Ele curou gentios. Ele violou os costumes do sábado. Ele expulsou do templo homens de negócio reconhecido. Jesus violou convenções, falando com mulheres, discipulando-as e deixando que viajassem com ele. Então esse negócio de dizer que Jesus estava preso à cultura não faz sentido. Agora o interessante é que quem diz que Jesus está preso à cultura da época, ele hoje não está preso à cultura dele não. Jesus ficou muito amarradinho à cultura lá do primeiro século. Eu, no século XX, eu não estou preso ao século XX. Eu estou assim, eu sou melhor que Jesus. Faz sentido um negócio desse. A pessoa achar que Jesus está presa culturalmente enquanto ela não está presa culturalmente. É uma absurdo, não é? E a gente está vendo por essa afirmação de Daniel Dória, que existiam várias coisas culturais que foram quebradas por Jesus, quando isso foi necessário para que a palavra de Deus prevalecesse. Pode passar. O plano de Deus era começar com os judeus e depois incluir os gentios. A Bíblia diz isso. Terceiro lugar, quando o Novo Testamento lista as qualidades de líderes, nunca diz que deveriam ser judeus, mas diz que precisavam ser homens. Embora os primeiros apóstolos fossem todos judeus, as listas que vieram depois dos apóstolos, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 3, nunca diz que os homens devem ser judeus, mas diz que devem ser homens. Homens, marido de uma só mulher, e assim por diante. Para finalizarmos, todos somos iguais em Cristo. Abra esse texto de Gálatas para a gente fazer uma leitura rápida e aqui encerrar. Gálatas capítulo 3, verso 28. Quem encontrou aí, pode ler e me ajuda, por favor, para eu terminar. Gálatas capítulo 3, verso 28. Gálatas capítulo 3, verso 28. Alguém quer ler? Ajuda para ler terminar. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos nós estamos unidos a Jesus. Todos nós fomos salvos igualmente por Jesus. O que é que os feministas evangélicos dizem? Olha, aqui a Bíblia está deixando claro que não há diferença entre homem e mulher. Por que a gente vai fazer essa diferença? Dizendo que um é líder e outro é submisso. Pode passar. Alguns publicadores dizem assim: Gálatas 3,28 não está tratando do desempenho de papéis na igreja e na família, e sim da nossa posição diante de Deus. O assunto de Paulo, portanto, são as funções que homens não são. Exato. O assunto de Paulo, portanto, são as funções que homens e mulheres, não são as funções que homens e mulheres desempenham na igreja de Cristo, mas a posição de todos que creem em Cristo desfrutam diante de Deus, isto é, de herdeiros de Abraão e filhos de Deus. Então, eu e vocês somos igualmente filhos de Deus, não há distinção entre homem e mulher, mas ele não está falando da posição que homem e mulher exercem na igreja igual. Para encerrarmos, a igreja cristã e os cristãos individuais, provavelmente terão que enfrentar no dia a dia, ouvir a acusação de que são maus e injustos ao negar o papel de liderança às mulheres no casamento e na igreja, ou pelo menos em não abolir o papel de liderança masculina. Poderemos também ser injuriados como pessoas sem princípio preconceituosas, e poderemos sofrer penalidades econômicas e legais. Em tempos tais em que a palavra de Deus colide com a cultura mutável do homem, vamos nos fortalecer com a verdade. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizado da Tua palavra. Que as dúvidas
levantadas possam ser solucionadas pela sabedoria dada do teu Espírito através de nós, à luz da tua santa palavra. Ajuda-nos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só uma palavrinha só sobre esse assunto. Se a Igreja Presbiteriana, a cada 4 anos, tem um entrave no Supremo Concílio sobre esse assunto. Todas as vezes chega um documento lá, né, tentando introduzir a ordenação feminina na igreja, né? E até hoje tem sido no voto barrado. Se a gente abre, vai acontecer a mesma coisa que nos Estados Unidos. Primeiro abre-se para isso, depois começa uma briga para abrir para pastores homossexuais. É sempre essa sequência. Quando a gente abre uma questão, então se abre para a mulher, o próximo passo é a questão da homossexualidade, casamento homossexual, porque esse foi o caminho que as igrejas dos Estados Unidos tomaram. Então hoje elas estão totalmente apóstatas, porque abriram primeiro para quê? Para a ordenação feminina. Então continua sendo uma luta que a gente vai ter que continuar sendo firme contra isso. E o princípio é o mesmo, tá? Quem ordena homossexual e ordena mulheres, basicamente segue o mesmo princípio. Estava preso àquela cultura, Paulo estava preso àquela cultura, Jesus estava preso àquela cultura. Certo? Se Paulo estava preso àquela cultura em relação à mulher, por que também não em relação à relação homossexual? Todas as igrejas, o Wayne Gruden vai dizer isso, todas as igrejas que ordenaram pastores com práticas homossexuais, primeiro ordenaram mulheres. Não é que todas as igrejas que ordenam mulheres irão ordenar pastores homossexuais, mas todas que ordenaram pastores homossexuais foi antecedido por ordenar mulheres. Bom? Deus abençoe vocês.